Glória, glória a Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Abençoe o ministério. Eu e o pastor, parece que a gente se conhece há anos. Tivemos uma grande afinidade. Sou muito grato pela tua amizade, pelo carinho, pelas mensagens que o Senhor sempre me manda. Aleluia! O Senhor me chamando aqui nessa noite de hoje é muito gratificante, é uma honra. É verdade. Louvar a Deus pela vida da missionária, qual fez o convite da primeira vez também. Muito feliz de estar vendo ela. Aleluia! Ministrou na vez que a gente fez também uma campanha que Deus venha abençoar. Abençoar a vida da amada igreja nessa noite de hoje. Glória a Deus. Vamos ler o tema da campanha nessa noite que se encontra em Mateus 7, seu versículo 24. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Mateus 7, seu versículo 24. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Está lendo que tinha tempo. Os dois alicerces. A minha palavra é uma palavra um pouco mais atualizada, então é um pouco diferente. Aleluia. Quem ouve os meus ensinamentos vive de acordo com eles. É como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Gostaria de estar lendo aqui em Efésios também, seu capítulo 2, fazer menção do versículo 17, Efésios 2. Aleluia, glória a Deus. No seu versículo 17. A epígrafe da palavra vai dizer: a oração em favor do povo de Deus. Versículo 17 diante. Peço também que por meio da fé de Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raiz, alicerce no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, você possa compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Pode estar sentado no nome do Senhor. Oh Deus, maravilhoso e fiel. Confesso que quando o pastor fez o convite, que eu li o tema da campanha, é a primeira vez que eu estou ministrando essa palavra. Aleluia. É uma palavra que vamos se dizer assim que é uma das palavras mais conhecidas. Aleluia, glória a Deus. Quando falamos dos dois alicerces. É. Eu estive conversando com Deus e Deus falando comigo. Quando eu li essa palavra, Ele começou a trazer algumas memórias através desse ensinamento a qual Ele estava tendo. Quando lemos o livro de Mateus, vamos entender que Mateus, quando ele vai relatar sobre o Evangelho de Jesus, ele tinha uma grande preocupação de trazer a genealogia. A preocupação de Mateus era trazer todo o contexto histórico sobre a vida de Jesus. Vamos entender que os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, vamos entender que o único evangelho que era diferente é o evangelho de João. Aleluia. Vamos entender que Mateus, ele começa a relatar acerca do ensinamento que Jesus estava ensinando. O que achamos interessante é que Jesus, quando ele ia explicar acerca do reino espiritual, Jesus, quando ele ia explicar do reino celestial, ele usava parábolas para que os apóstolos, os discípulos, poderiam entender e compreender o ensinamento dele. Bem verdade, quando você começa a ler a parábola, é como se a tua mente ela começa a alcançar uma plenitude diferente. Era assim que ele conseguia locomover os pensamentos, locomover a alma de quem estava escutando, para poder aprender, entender e discernir aquilo que era material e discernir daquilo que era espiritual. Era assim que Jesus ensinava, era dessa forma. Ele usava também figura de linguagem para poder fazer diferenciações acerca daquilo que ele queria falar. Quando a gente vamos ler, vamos entender que do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, eu costumo dizer, assim como alguns amigos também dizem, que aqui é a conclusão do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, vamos entender que ele vai se basear através desses mandamentos que Jesus veio trazer.
Vamos entender que é um dos maiores sermões conhecido pela igreja, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Ali Jesus, vamos entender que ele vai sentar com o discípulo, vai sentar com toda a multidão, e ali ele vai começar então a vai começar a ensinar acerca do reino espiritual, colocando todas as palavras, ensinando tudo direitinho, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender. O interessante é que quando vemos Jesus ensinando, vamos entender que assim como Moisés, quando ele recebeu a palavra dos 10 mandamentos, que ele subiu ao monte para orar, e depois ele desceu para entregar para o povo, vamos entender que a lei de Deus naquele tempo era uma lei que era guardada em tábuas. Agora vamos entender que a lei que Jesus queria trazer para a terra era uma lei que seria guardada dentro da tábua do coração. E ele vai falar acerca das bem-aventuranças, que ele vai falar: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Assim ele começa a trazer os mandamentos do Senhor. Maravilhoso que é. Diante desse ensinamento, vamos entender que Jesus, ele vai instruir a como ser um varão perfeito, a como ser um varão reto. Jesus, ele começa então a ensinar aquele que andasse dessa forma, agradaria certamente ao Senhor. E ele começa então trazendo o seu ensinamento, ele começa trazendo então as parábolas. E o que eu acho interessante, que agora quando ele vai falar acerca dos 2 alicerces, aí quando ele vai fechar esse sermão, ele começou o sermão trazendo todo o ensinamento, e agora para fechar ele vai enfatizar acerca dos 2 alicerces. Vamos entender que quem já viu uma construção, ou quem já trabalhou diante de uma construção, vamos entender que tudo começa por baixo. Vamos entender que para construir uma casa, construir um edifício, vamos entender que precisamos de uma base. Essa base tem que ser sólida, essa base tem que ser firme, para que possa ter sustentação diante daquilo que vai vir em cima. Então foi dessa forma que Jesus, ele quis explicar para o povo, para poder ter firmeza, para poder ter firmeza diante daquilo que fosse ser construído em si. Mas o que eu acho interessante também diante dessa parábola que Jesus ele vai contar, ele vai dizer então que também havia um alicerce que seria feito em cima de rocha, o outro alicerce que seria feito em cima de areia. Eu começo a entender que em cima da areia também se dá para construir, em cima da areia você também consegue levantar um edifício, em cima da areia você também consegue construir algo. Só que eu acho interessante que em cima da rocha, que era a pedra, a qual ele estava falando, era um alicerce que era firme, um alicerce que era sólido. Mas quando ele fala da areia, vamos entender que a areia ela não tem consistência, ela não tem firmeza. Se ela não tem firmeza, vamos entender que ela pode até se construir, pode até se levantar algo diante dela, mas talvez se vir o vento, se vier a água, pode ser que ela não ficará de pé. Aí a Bíblia vai dizer então que houve uma circunstância para ele poder explicar como que aconteceria aquele que estivesse na rocha, aquele que estivesse na areia. Ele vai falar então que houve uma grande chuva. Essa chuva então vai encher o rio. Esse rio vai descer e vai passar sobre essa edificação. Vai dizer que o vento também passou. E essas duas situações passou diante desses 2 alicerces. Só que vai dizer que aquele que estava sobre a areia, vai dizer que aquele sobre a areia foi derribado, foi caído, porque ele não teve sustentabilidade, não teve substância. Foi assim que Jesus ele quis ensinar acerca do reino espiritual. Só que vamos entender que o alicerce que Jesus estava falando aqui era um alicerce espiritual, não era um alicerce físico, era algo espiritual que ele queria falar. Ele queria dizer que aquele que estivesse diante da palavra do Senhor, aquele que estivesse em Jesus, que ouvisse a tua palavra e colocasse em prática, então ele teria um alicerce firme, um alicerce sólido. Ele estava dizendo: olha, diante de todo o meu sermão, diante de todos os mandamentos, dos meus ensinamentos, a qual foi dito, a qual foi pregado, aquele que ouvir e colocar em prática, certamente ele estará edificado diante da rocha. A rocha, vamos entender que é Jesus de Nazaré. Paulo ele vai dizer acerca da pedra angular. Essa pedra angular também vamos ver no livro de Daniel. Vamos entender que essa pedra angular, quando a gente começa a estudar sobre isso, vamos entender que naquele tempo, quando se fazia a construção, a arquitetura daquele tempo, precisava dessa pedra para poder ter firmamento, para poder ter a construção. Vamos entender que essa pedra angular era como se fosse a pedra principal, para que pudesse crescer para um lado, para o outro e crescer para
cima. Foi assim que Jesus, então, ele vai se colocar diante do povo naquele tempo para poder entender. Ele estava dizendo, olha, para você ter um firmamento espiritual, para você crescer no reino do Senhor, é preciso que Jesus, a qual é a pedra angular, ele venha estar no meio da direção, para que você venha ter crescimento, para que a tua obra ela venha crescer, para que a tua obra ela venha ter força, venha ter firmamento. O que eu acho interessante que Jesus, quando ele vai falar aqui, ele está falando acerca dos dias difíceis, porque quando ele usou o atributo da água a qual você iria passar e do vento, ele não estava falando somente da construção do dia normal, ele estava falando no dia difícil o que aconteceria. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Glória, glória, Essa é a glória. grande verdade. Quando olhamos no século XXI ao qual estamos vivendo, diante de muitas pessoas ao qual tem se afastado, ao qual tem se esfriado, muitas das vezes a gente começa a se perguntar e falar com o Senhor o que está acontecendo, que o povo de Deus já não tem mais aquela força, o que está acontecendo com o povo de Deus se encontra desse jeito, dessa forma, que tem dormido espiritualmente. Aí a gente começa a ver essa passagem, a gente começa a entender acerca daquilo que Jesus estava falando, porque vamos entender que quando a nossa casa, ela está sob a rocha que é Jesus, quando falamos de nós, o nosso templo, que é o nosso corpo, e aí vamos entender que quando estamos firmes diante da palavra do Senhor, vamos entender que pode passar o vento, pode passar a chuva, pode passar a tempestade, mas continuamos firmes, porque a palavra de Deus é o que nos dá força, é o que nos alimenta. Dessa maneira, Jesus, maravilhoso. Aleluia, Glória, glória a Deus, aleluia. Diante dessa palavra aqui, pastor, Deus, o Espírito Santo fez me lembrar acerca de um testemunho. Eu não sou muito acerca de falar desse testemunho. Havia um jovem que se batizamos junto, e no decorrer da caminhada nós andávamos junto, fazia a obra junto, e depois de um tempo esse jovem foi se esfriando, depois de um tempo esse jovem se desviou, vamos se dizer, e durante um tempo eu fiquei me perguntando com o Senhor, como aquele jovem que tinha aquele gás, que tinha aquela força, que buscava junto, que fazia a obra, ele parou no caminho. E a bem verdade que quando eu conversava com ele tinha uma certa preguiça de ler a palavra. O pastor cobrava a gente para estar lendo a palavra, e ele não gostava muito de ler. Ele gostava mais era de cantar, de louvar ao Senhor. E por ele não ler a palavra, ele tinha preguiça de ler, e foi colocando de lado. E por eu sempre gostar também de ler a palavra, como fui entender que depois que não teve constância, não teve firmamento, porque ele não estava firmado naquilo que era a palavra. Vamos entender que a rocha, que é Jesus de Nazaré, é a palavra do Senhor. Porque João 1 vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos entender que Deus, ele é o princípio de todas as coisas, pelo intermédio da tua palavra. Eu tenho o costume de dizer, para você conhecer Deus, sabe como que você conhece? Não é orando, não é jejuando, mas quando você ler a palavra, você começa a conhecer ao Senhor, você começa a conhecer como que foi os feitos, como que foi a construção de todas as coisas. É através da palavra que eu começo a conhecer quem é Deus. Então toda vez que nós meditamos, toda vez que buscamos a palavra, eu consigo entender que eu me aproximo, eu começo a entender quem é Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tu és fiel. Vivendo um tempo que o firmamento de muitas casas, de muitas pessoas, já não tem sido mais base diante da palavra. As pessoas têm colocado base diante de homens, confiando a tua força, a tua fé diante de muitas coisas que têm sido ditas, mas diante da palavra, a qual o firmamento do cristão, muitas pessoas não têm colocado. É por isso que talvez muitas pessoas têm passado algumas dificuldades. É por isso que algumas pessoas têm padecido diante de muita situação. Porque o firmamento, que é a estrutura, é a base que todos nós precisamos. Se não estiver enraizado diante da palavra do Senhor, ela não vai ter firmeza diante dos dias maus. E os dias maus nunca saberemos quando vai vir sobre a nossa vida. Os dias maus pode ser todo dia, toda hora, todo momento. Porque sabemos que o inimigo da nossa alma, ele está todo o tempo tentando bramindo e rangindo sobre nós, nos rodeando, tentando nos devorar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus.
Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. E quando É lemos maravilhoso. aquilo que Paulo ele vai trazer à memória daquele povo de Efésio, vamos entender que o povo de Efésio era um povo que estava dormindo espiritualmente. E vamos entender que o sono espiritual, Deus. ele vai tirar a visão de muitas coisas. Ele vai trazer o comodismo para o povo. É verdade. E a preocupação de Paulo era isso que o povo estava vivendo. Aleluia. Diante dessa sonolência espiritual que aquele povo estava vivendo. Por isso que vai dizer então, Efésios 5,14, que ele diz: desperta tu que dorme. Era um povo que estava dormindo, era um povo que estava inerte. Quando eu leio essa palavra, eu vou lembrar daquilo que Paulo estava dizendo. Eu começo a analisar acerca daquilo da geração, do momento a qual estamos vivendo. Não é muito diferente. É como se as pessoas estivessem vivendo nesse tempo de hoje, não se preocupando mais com as coisas de Deus, não se preocupando mais com o inimigo da nossa alma. As pessoas perderam, não vamos dizer o temor somente da obra, mas as pessoas que entraram na zona de conforto, entrou no comodismo. E o comodismo faz com que muitas das vezes a gente se sentimos preguiçosos de fazer muitas coisas. Eu falo por mim, porque quando a gente está diante dessa situação, é assim que o nosso corpo reage, é assim que a nossa mente fica. A gente fica dessa forma, a gente não quer mais fazer nada, a gente, para tudo tá bom. A gente chegou aquele costume de falar, para mim assim tá bom. E continuamos empurrando com a barriga, empurrando de qualquer forma, de qualquer maneira. Aleluia, meu Deus, é verdade, Jesus. Aí entramos no mecanismo automático, no mecanismo pela religião, de achar que o pouco que fazemos está bom. E essa era a grande preocupação de Paulo para o povo. E Paulo começa a dizer que para ter o crescimento do reino espiritual, era necessário praticar o amor de Cristo. É verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Por isso que vamos entender que quando Paulo ele vai dizer acerca das armaduras celestial, era a preocupação para que pudesse resistir os dias maus. Aleluia. Quando você lê acerca que ele vai falar do revestimento espiritual, a grande preocupação que ele tinha era para nos dias maus poder combater, era para nos dias maus poder resistir. Vamos entender que aqui era um revestimento sólido, um revestimento para que possamos resistir. Glória a Deus. Aleluia. É, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Tu aleluia. és fiel, Pai. Tu és maravilhoso. Aleluia. Então eu começo a entender que a palavra de Deus é a qual nos traz constância. Hoje estamos vivendo um tempo assim que eu costumo dizer que tudo que eu sei no meu dia a dia é falar da palavra de Deus, tudo que eu sei no meu dia a dia é falar sobre Deus. Aleluia. Às vezes eu sento com alguns amigos que são cristãos, mas você começa a falar acerca das maravilhas de Deus que Ele tem feito sobre as nossas vidas no dia a dia. E tem pessoas que não conseguem ficar 10, 20 minutos falando, que já se cansa, já quer conversar de outra coisa. E eu fico perguntando como que vai ter o alimento para a vida dessa pessoa. É, meu Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente estamos conversando acerca dos milagres, das maravilhas, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus representa sobre a nossa vida, estamos nos edificando acerca do reino espiritual. Só que se nós não temos esse momento, pessoa que não gosta de estar nessa, ouvindo, conversando sobre acerca da palavra de Deus, como que ela vai ter o alimento que ela precisa? Verdade, Senhor. Aleluia. É por isso que o salmista Davi ele vai falar: guardei a palavra no seu dedo da palma do meu coração para não pecar diante de ti. Ele vai dizer que ele colocava a palavra de Deus em funcionamento. Era a palavra de Deus que lhe dava direção, que dava firmamento. É a palavra de Deus que fazia ele prosseguir pelo caminho certo. Eu começo a entender então que é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos faz caminhar. É por isso que ele vai falar também: luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a palavra de Deus. Eu entendo que a palavra ela vai trazer clareza, ela vai trazer direção, ela vai nos dar rumo diante de qualquer situação que nós estivermos vivendo. Quando estiver vivendo uma situação de difícil, uma situação de dor, mas quando a palavra colocamos em prática, ela vai dar a luz para poder resolver qualquer problema, ela vai dar a luz para resolver qualquer situação. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus.
Glória Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor. Eu consigo ver que é tão importante isso aqui que Jesus falou, que ele enfatizou no final do teu sermão acerca disso. É como você estivesse dando um conselho para alguém e no final você enfatizar naquilo que era o mais importante, para não se esquecer daquilo que veio sendo dito no decorrer do caminho. Só que diferente de Jesus, que ele dava uma afirmação diante da tua palavra, porque a palavra de Deus é uma verdade. É a grande preocupação de Deus de Jesus, depois de ter dado todo esse ensinamento, era selar aquilo que ele tinha falado, para que todos aqueles que tivessem ouvido guardassem a palavra e colocassem em prática, para poder vivenciar aquilo que Jesus tinha, para poder então ter uma estrutura sólida, uma estrutura firme, porque vamos entender que o cenário que Jesus ele veio pregar naquele momento, vamos entender que naquela situação que predominava sobre Jerusalém era um povo de Roma, vamos entender que predominava naquele tempo era um povo que era fariseu, que era saduceu. Vamos entender que era um povo que vivia pela lei, mas não seguia os mandamentos. É um povo que pregava a palavra, mas não vivia diante dessa palavra, fazendo com que estou colocando um jugo desigual no povo do Senhor e pedindo que muitos pudessem entrar dentro do templo para adorar ao Senhor. Mas diante desse cenário, dessa situação a qual Jesus foi pregar essa palavra, vamos entender que a palavra daquele povo era uma palavra que não tinha firmamento, que não tinha constância, mas a palavra de Jesus agora, das boas novas que ele vai trazer, é uma palavra que vai gerar no reino espiritual força a qual eu e você precisamos para poder vencer os dias maus, para poder combater o bom combate, para que a nossa casa esteja firme, para que a nossa vida venha estar firme diante do Senhor. Eu começo a entender então que o Senhor é a nossa força, a nossa pedra. É por isso que ele vai falar: Pedro, olha Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não vai prevalecer. Ele estava dizendo: Pedro, eu te chamei como uma igreja andante, e sobre você vou edificar a vida de Jesus, e sobre ela nada poderá prevalecer. Sabe por que até aqui nada te parou, nada te derrubou? Sabe por quê? Porque Jesus é qual é a rocha, nada poderá contra ela. Sabe por que nada te parou até aqui? Porque a palavra de Deus, ela se acende diante do teu coração todo dia. É por isso que até aqui você tem sobrevivido, é por isso que até aqui nesse dia você não tem desistido. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus de Nazaré, edificou a tua vida, edificou a tua casa sobre a rocha. É por isso que poderá vir um vento e não vai abalar. É por isso que poderá vir a tempestade e não vai derrubar a tua casa. Sabe por quê? A tua casa está firme, a tua casa está na rocha, a tua casa tem fortalecimento, a tua casa tem constância. É por isso que até aqui o diabo não conseguiu ceifar o teu lar. É por isso que até aqui o diabo pode ter tentado, não conseguiu. Sabe por quê? Porque a tua casa tem proteção. Era por isso que o salmista Davi dizia: olha, o Senhor é meu socorro bem presente, tu és a minha fortaleza. Ele estava dizendo que Deus era a força, Deus era a fortaleza, e diante da fortaleza do Senhor não tem como entrar, diante da fortaleza do Senhor não tem como combater, não tem como, porque a fortaleza, ela é forte, ela é firme e é constante. Aleluia, glória a Deus, Pai, aleluia. Oh, maravilhoso e fiel. Desse jeito. Grande é o teu poder, Pai. Tuas maravilhas, Senhor. Aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Quando falamos, como essa palavra vai dizer acerca de casa, vamos lembrar do Salmo 128, que o salmista vai dizer que bem-aventurado aquele que anda segundo a vontade e o querer do Senhor. Vai dizer que a prosperidade de Deus estará sobre aquele que anda nos preceitos de Deus. Vai dizer que a mulher, ela vai ser então como uma videira frutífera. Vai dizer que os teus filhos serão belos como uma oliveira. E vai dizer que tudo aquilo que fizesse daria certo. Vamos entender então que a nossa casa, quando está diante da rocha, tudo vai bem, tudo vai prosperar, tudo vai dar certo. Porque Jesus de Nazaré, Ele é o centro da casa. Jesus de Nazaré é a força, é a rocha, é a pedra qual precisamos para ter a firmeza, precisamos para ter o alicerce, para poder ter a sustentação que você Tu és precisa. fiel, Senhor, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Deus fiel e verdadeiro, aleluia. Gostaria de convidar a missionária para estar louvando o hino. Nesse hino eu gostaria de levantar um clamor diante da igreja. Mali. O Mali ou cá? Muito missionário. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma daqui que quer não, né? Deus fiel, abençoa, Jesus. Aleluia! É lindo, Jesus. Glória a É Deus. maravilhoso. Oh, glória! Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com muita alegria. Ontem eu estava no meu lar e eu comecei a louvar. E eu falo, eu gosto tanto deste louvor, porque eu me identifico muito com ele, né? É bom nós louvarmos também o que nós vivemos, né? É o hino 115. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Que quando o Senhor voltar, Ele possa encontrar nós na vinha dele, né? Fazendo a vontade dele, amém? Te agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Maravilhoso e fiel. Desde já gostaria de também agradecer minha rica oportunidade. Aleluia! Vou conseguir expressar direito o que o Espírito de Deus vem expressar de cada coração. Agradeço a minha rica oportunidade nessa noite de estar aqui adorando e louvando juntamente com Jesus. Aleluia!